Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de automações usando a aplicação Django. Nesta aula vamos explorar 4 tipos de dados fundamentais em Python, tá? Que seriam os inteiros, os floats, os strings e os booleanos. Os inteiros, pessoal, são números inteiros, sejam eles positivos ou eles negativos. E lembrando que você não deve colocar o ponto para atribuir casas decimais. No Python nós podemos criar um inteiro simplesmente digitando um número. Por exemplo, aqui nós vamos colocar a variável x como 10 e a variável y como -5. Neste caso, se nós fizermos para mostrar como que é printar na tela o tipo de dado, então nós vamos fazer um print aqui não tem aspas não, é type, para poder mostrar para vocês o tipo de dados, e aqui nós vamos colocar a variável x. Quando eu executo o código, ele vai mostrar aqui para você que ela pertence a uma classe de inteiros. Bom, beleza. Vamos supor agora como que nós fazemos para atribuir, lembrando que aqui eu mostrei o x, mas não mostrei o y. Mesmo ele sendo negativo, pessoal, ele ainda pertence à classe de inteiros, tá? Aqui eu vou dar para limpar a tela. Agora já os floats são números com casas decimais. Em Python nós podemos criar um float digitando um número já com um ponto decimal. Por exemplo, aqui nós tínhamos 10, certo? E aqui, novamente, executando, ele ainda pertence à classe de inteiro. Porém, se eu vir aqui e digitar .0, ele vai mudar... Opa! Perdão. Aqui está a variável y, né? Então, aqui, vamos seguir com o y. .0, certo? Aqui a variável y, ela está pertencendo à classe int, de inteiro, certo? Porém, como eu atribuí aqui agora o .0, ele vai passar para float. Então, ele deixou de ser um inteiro e passou para um ponto flutuante, certo? Vamos limpar esse daqui novamente e vamos seguir com o restante dos tipos de dados. Bom, falando sobre strings, elas são sequências de caracteres. Em Python nós podemos criar um string colocando os caracteres entre aspas simples ou duplas, não tem problema. Então aqui, vamos voltar aqui para a classe x, vamos tirar esse aqui para poder não confundir. E aqui ele ficou ponto flutuante, certo? É um float. Mas se eu vir aqui e colocar aspas simples, viu que até a cor dele deu uma alterada. Então ele deixou de ser um valor que pode ser usado para fazer um cálculo. E aqui, quando eu atribuo para ele mostrar na tela o tipo de dado, ele vai mostrar para vocês que ele pertence a uma classe string, tá? Já nos booleanos, né, são valores lógicos que podem ser tanto o verdadeiro, true, ou quanto falso, e você define como false. No Python, nós podemos criar valores booleanos simplesmente atribuindo à variável o valor de true ou de false. Então aqui vamos voltar. Aqui nós vamos manter true. E no y, aqui nós vamos colocar false, certo? E aqui nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos fazer, vamos colocar não foca sobre condições, umas estruturas de condições, e a gente vai aprender um pouco mais na frente. Mas eu vou fazer aqui somente para reforçar esse entendimento para vocês, tá? Os valores booleanos, eles são usados em declarações condicionais. E aí a gente vai usar uma condição simples aqui, que é a condição do if, certinho? Então nós vamos colocar aqui if x
igual a true, print este valor é verdadeiro. Else este valor é falso. E aqui vamos limpar essa tela para facilitar. E nós vamos fazer um novo, vamos rodar o comando. E aqui ele mostrou o tipo de dados, que é um booleano, e também informou que o valor é verdadeiro. Vamos alterar essa variável aqui, que aqui ele questionou a questão do x, certo? E vamos colocar a variável y para poder fazer a mesma coisa. Como o valor de y é false, então ele é um valor falso, tá? Lembrando que essa parte de estrutura condicional aqui nós vamos aprender um pouco mais à frente, mas para dar um reforço aí sobre o entendimento de estruturas de tipos de dados, né? Nossa, quase que não sai agora. De tipo de dados, serve aí como um pequeno reforço, tá bom? Bom, pessoal, nós concluímos essa aula, tá? E nas próximas aulas vamos dar sequência aí com a parte teórica, tá bom? Abraço, tchau, tchau.